Mas assim, beleza, entendi essa parte da história. Mas existiu algum ponto chave, um ponto de virada assim que aconteceu na empresa? Cara, esse foi o momento, porque a gente imagina, né, cara, tô falando de software há 30 anos, era uma coisa que muita gente imaginava, cara, isso aí vai ser impossível. Como eu vou investir $5.000 num computador? Qual foi, até a nível agora é uma curiosidade minha, tá? A nível de empreendedor, né? Qual foi o ponto de virada, assim? Isso é bacana também para você, cliente HOS, você saber, cara, ó, você tá aí com a sua rede de farmácias, tal, ou com a primeira farmácia, a coisa não acontece da noite pro dia, né? Não, não. Mas qual foi o momento, né? Se existiu esse momento, que tu percebeu ali, cara, vai dar. Primeiro, até é curioso, engraçado e curioso, assim, que pouca gente acreditava, né? Tanto que teve uma época em que eu conversei com um dos meus irmãos e ofereci para ele essa possibilidade de montar essa empresa com esse meu primo para começar a HOS. E ele, me lembro textualmente que ele disse, não, isso aí não vale a pena porque ninguém tem computador. Como é que alguém vai comprar um programa se não tem computador, né? E não existia, eu acho, naquela época, aquela famosa anedota ou case que os grupos de treinamento, gestores de vendas sempre contam, né? De mandar um emissário para a África para montar uma fábrica de sapato. Mandaram 2 emissários. Um emissário voltou dizendo que não tinha como abrir uma fábrica porque ninguém usava sapato. O outro emissário voltou, bora lá montar a fábrica porque ninguém tem sapato lá na África. Sim. Então, são as visões, né? E essa visão de que ninguém tinha computador. Eu passou alguns dias, algumas semanas, eu refleti sobre isso, vi a oportunidade de ajudar essas farmácias que naquela época tinham esse drama, e inclusive quem está escutando tem esse drama até hoje, que a gente pode abordar na sequência, que são as dores das farmácias, né? O que a HOS se propõe a resolver. Como eu disse antes, naquela época, fazer etiqueta, gerar um pedido, fechar o caixa e ter um controle de estoque, já era o sonho de consumo de qualquer empresário, ter isso rapidamente e não depender de fichários, não depender de caderno para poder contatar os seus clientes, né? Aí eu refleti alguns dias e pensei, não, peraí, mas eu acho que tem uma oportunidade aqui. Primeiro, ninguém tinha computador. Oportunidade número 1. Vamos vender computador para essa gente, vamos vender impressora, vamos vender leitor de código barra, nem existia. Também a parte periférica. Eu comecei também no início, os primeiros 7, 8, 10 anos da HOS. Tanto que aquela emblema da caminhonete lá, vocês podem observar, quem puder ter, depois se a gente puder colocar a foto aqui nos vídeos, né? Eu estou carregando a caminhonete com computadores. Então, eu ia uma semana viajar para vender o sistema, levava um computador, uma CPU para poder mostrar, levava fotos de telas, enfim, era uma dificuldade mostrar um sistema, né? Porque o cliente não tinha esse computador. Vendia o kit. Claro. Vendia o kit completo, computador, impressora. Tinha que levar o computador junto. Levar o computador junto. Não existia nenhum técnico na cidade para fazer um cabo de rede, então eu já media a distância dos computadores e aí o meu sócio já fazia os cabos de rede, levava pronto, eu só tinha que passar o fio pelo telhado, pela parede, enfim. Tu mesmo passava o fio? Eu mesmo passava o fio. Como a minha formação nunca foi e acredito que nunca será técnica, né, com a informática, eu não lido bem com essa parte do mexer lá no cabeamento, mexer numa placa, então eu levava isso tudo pronto. Caso não desse certo lá na hora, e muitas vezes não dava certo, eu tinha que ir para um orelhão, né, e ficar anotando num papel quais as instruções que esse meu sócio me passava de como fazer funcionar o programa à distância. Eu não acredito. Não tinha internet, não tinha conexão. Não tinha celular. Não tinha celular. O telefone da farmácia, as linhas de telefone, todo mundo sabe que há anos atrás era algo assim extremamente caro. Então, o dono da farmácia não me deixava usar a linha de telefone dele, porque ele queria usar para os seus clientes, né? Claro, imagina. E nós tínhamos que ir para o orelhão, né? O telefone público. Fichinha, ligação a cobrar. E aí fazia todo aquele processo funcionar. Então, vocês, se conseguissem, quem é mais jovem não vai conseguir nem imaginar, né? Mas os antigos, eles vão conseguir imaginar como que era essa mão de obra. Sim. E isso me fez muitas vezes pensar que não ia dar certo esse negócio. Mas chegava no final do dia, conseguia instalar alguns sistemas em algumas farmácias, ver a felicidade lá do dono da farmácia de conseguir gerar suas etiquetas, de conseguir fechar o seu caixa, de conseguir gerar um relatório no final do dia do que ele precisava comprar. Tarefas que demoravam horas e horas, ele acabou fazendo em poucos minutos, né? Ou até em 1 hora naquela época, né? Hoje muito mais rapidamente. Então aquilo dava uma motivação porque vamos ajudar essas pessoas.
Obviamente que era uma empresa, que é empreendedorismo, é para ganhar dinheiro, é para prosperar, mas ao mesmo tempo, se isso puder ser acompanhado de uma sensação de propósito, de servir as pessoas, muito melhor, né? Porque a gente ajudar as outras pessoas é um propósito de vida bem interessante, né? Mas assim, dessa época, tem cliente que ainda é cliente HOS desde o início? Temos clientes, inclusive eu converso com esses clientes eventualmente. Nós temos lá um CRM, né, um sistema de cadastro, Sim. onde tem a numeração dos clientes. Então, tem lá o cliente cliente número 1. 17, o cliente número tá 15, o cliente Claro, tem muita gente que fechou a empresa. o cliente nesse meio número tempo, 1, né? ele fechou, infelizmente, fechou a farmácia, era muito antiga, né? O cliente número 1, número 2, mas a do número 5 em diante já temos alguns que Eu não estão acredito. presentes até hoje, que estão com nós aí há 28, 29 anos, né? Você tem que botar na edição o nome dos, pelo menos aí o 5, o 7, o 10. Eu aí tem até que botar o olhei nome. essa semana o cliente número 17, me chamou a atenção, eu abri a tela e apareceu em ordem, né, de números, então apareceu lá o cliente 17 de Cotiporã, o seu Valdir, tomara que ele assista aí, está nos prestigiando aí há mais de 27 anos como cliente, né? Ô, louco. Então, se tratando de informática, que é um mercado bastante volátil, as pessoas têm muita oferta hoje em dia, muita procura, então acaba que às vezes há essa troca de sistema. Eu costumo dizer, não reclamo disso porque nós vivemos dessa volatilidade, né? Sim. Pelo que o cliente tem esse costume de trocar, que a gente pega muito cliente novo. Claro. Mas é muito bom, é muito gratificante fazer essa leitura desses clientes antigos. Muitos deles estão com as suas farmácias aí prosperando, não criaram suas grandes redes, né? Tem um fato curioso até, que hoje a maior rede aqui do estado, e deve ser a quinta maior do país, né? Ele foi meu cliente nessa época das etiquetas aí, nessa época que eu fui lá com o seu Pedro Brair, né, dono da farmácia São João, e etiquetar a mercadoria da farmácia dele. Numa época que nem era São João, chamava Droga Farma, uma coisa assim, Droga Lar, uma coisa assim, lá em Santo Augusto, né? Fiquei hospedado na casa dele, eu sempre ficava hospedado na casa dos clientes, porque ninguém queria pagar hotel, né? Então eu ficava hospedado na casa. Fiquei na casa do seu Pedro lá, fui muito bem recebido na família. E fiquei com ele, depois ele criou a São João, até umas 10, 12 lojas ele permaneceu como cliente. Depois, por razões que não vem aqui ao caso agora, a gente acabou não continuando a trabalhar juntos. Mas está aí a rede São João. Quando eu encontro com ele, a gente tem boas memórias para recordar. Às vezes, em quando eu visito lá a rede São João, ele me convida para palestrar lá para os funcionários dele, para os gerentes dele. Estive lá recentemente, ano passado, retrasado. Então, isso é bem importante a gente ter esse relacionamento, né? Eu me relaciono tanto com os clientes atuais, quanto com esses ex-clientes que eventualmente retornam, tá? Vai saber daqui um dia São João volta a ser nosso cliente aí. Aí, ó, volta Será São muito João, bem-vindo. Volta São João.